Olha só, já estamos no penúltimo episódio da terceira temporada. Muito acabando bem. o ano, já está acabando a terceira temporada. E eu te pergunto, Daniel Sim, Zac, o pergunta. que vamos fazer? Vamos esperar acabar o ano para começar uma nova temporada ou taca fogo aí? Então, gente, a gente não sabe ainda, porque tem agora o Natal, o Ano Novo, tem dezembro, não sei se o pessoal vai viajar, nós vamos ter que resolver. A Natália arrumou o cabelo, ela não quer usar o fone de ouvido. Não arrumei, não. Não arrumou? Não, só pentei. Ah, que maravilha. Então a gente tem que verificar ainda, nós vamos conversar, mas eu acredito que em janeiro a gente vai ter o Café Negócios volume 5, né? 4. 4, eu tô me perdendo totalmente. 4. Quarta temporada. Quarta temporada. Nós já Porque vai estamos terminar em- dia 26 do 11, se eu não me engano. A terceira. É isso? É muitos números, No fim do mês já. não é? Essa é a 10ª. Essa é a 11ª. 11ª, cara. Hoje é a 11ª e Você vê até o com muito fim número, de cara. outubro a gente termina aí. Vamos dar uma descansadinha agora em novembro para que comece já o ano que vem com bastante entrevista legal, né, Dani? É isso aí, gente. Então nós estamos na 11ª da Terceira terceira temporada do Café Negócios e Verdades. E queremos agradecer, então, já de início, os nossos patrocinadores, que sem eles nós não conseguiríamos trazer os empresários e grandes histórias, que sempre lembrando, eles são convidados. Isso é mais gostoso. A gente tenta buscar, né, Natália? Buscar boas histórias para E tentar não trazer. são né? apenas convidados, são indicados, né? É Indicados, tão mais gostoso quando a sim. pessoa é indicada, né? É. Fala, olha, indicaram você, que bacana. A gente pergunta, se tem boas histórias? Tem, ó, chama aquela pessoa, tem uma boa história. Até você que conhece boas histórias, manda pra gente. Exato. Comenta aí quem você gostaria que viesse aqui, né? De conhecer a história, histórias boas, né? E todo sábado a gente fala que a gente aprende um pouquinho, né? É isso mesmo. Dá aquele ânimo na gente pra gente continuar a vida, né? Vamos agradecer então aqui, ó, pão de queijo e a broa de milho, nosso amigo Omar. Da Empório Empório Abadesco, É isso sempre mesmo. mandando aí as melhores broas de milho. E aquele pão de queijo que eu adoro. Sai, mosquito. Olha que situação. Agradecer Merlin Brindes, ó, fez as nossas canecas, nossa mesa, tudo que tem aqui Merlin Brindes, E né? vai ter a quarta temporada, Júlio, nosso nova, amigo Júlio, nova mesa. vai fazer uma nova... Vamos fazer, só precisa saber que cor que se vai mudar ou não, mas a gente vai conversar com o Júlio, é isso mesmo. Legal, o pessoal pode opinar também. Agradecer aí o pessoal da Leão Plásticos, aí da Cortina. O Gerson também já está agendado para vir aqui conversar, contar um pouquinho da história lá da Leão Plásticos. Agradecer o nosso amigo Davi, do Chiquinho Sorvetes. Pode mandar aqui, Fernando. Vem, Fernando, de olho azul. Toda vez ele manda pra gente. Meu Olha, Deus Davi, do céu. você tem alegrado as nossas tardes. Seu Muito Davi tem obrigada. alegrado e engordado nossas tardes. Engordado. Muito Eu bem. fico pensando, Delícia, ai meu Deus, será que já vai do vir céu. outro Chiquinho? A gente fica muito feliz. Daqui a pouco a gente né? vai abrir Então nós isso vamos aí. abrir aqui já já. O convidado fica até ansioso aqui. Ó. Agradecer também a Anne, o Carlos, né, o pessoal lá da Luz Sol. Energia solar é Luz Sol. É isso mesmo. Agradecer também Daniel Záquia, Da lá Mercavejo da Mercavejo Brasil. Brasil. Fernando, também do Estúdio Podcast. Se você quiser um podcast, fala aqui com o Fernando. Quem mais? E todos vocês que estão escutando. E o Lucas, E o né? Lucas nosso, também. O Lucas nosso amigo Lucas da Avante. Educação Financeira Educação com a Avante. Tá Financeira. boas dicas, que estão sempre boas dicas É para você, verdade. hein, gente. Lucas, um abraço da Avante Educação Financeira. E antes da gente começar, então, abrindo aqui os pacotes da felicidade, vamos já apresentar o nosso Sim. convidado de Então, hoje. enquanto eu apresento você, como é mais delicada para abrir os pacotes, não vou rasgar tudo. Eu vou apresentar aqui, então, a gente. Eu quero agradecer o Breno Martins Buch. Bom dia, Breno. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Daniel, Natália, Fernando. É A um gente prazer que estar agradece. aqui. Não, maravilha, cara, Tá? maravilha. Fico muito contente. E quem não conhece ele, né? Quem não lembra dele da época aí da balada, né? Não é? É o Breno Buch. Breno Buch. A galera conhece. E vai bombar essa entrevista, porque esse homem é conhecido em Catanduva. Ele é famoso. E você sabe que ele sumiu um pouco de Catanduva, né, Breno? Então vamos começar já da onde surgiu o Breno. Como é que você começou a primeira vez a empreender, cara? Onde foi o teu primeiro momento que você empreendeu? Como é que foi? Posso mostrar antes aqui Lógico, o nossa que Senhora. veio? Olha, gente. Dá pra mim um, pelo amor de Shake Deus. Mix.
Eu vou abrir. Olha isso aqui. Esse aqui com certeza já tem dono, né? Do Fernando. Nossa, Breno. Que já, o Chiquinho, você vê, o Davi, ele lembra do Fernando. Toda vez manda o milkshake favorito. Ele fala assim: do o rapaz da câmera lá é de morango, né? Já sabe. É o milkshake de morango. Então, olha só que delícia hoje, ó. Deus. Já vem aqui, Qual ó, que você quer, chocotino Nutella. Que coisa deliciosa. É o Chiquinho sorvete pro teu dia ser mais feliz, gente. Qualquer Meu um. Deus Aí Pode pegar o seu. a qualidade é garantida, independente É demais, né? É assustador, né, cara? É bom demais. Eu nem almoço mais agora de quarta-feira. O problema do Davi trazer pra gente aqui, que eu fico olhando agora, até esqueço que pergunto pra você. Não, a gente tava, Eu né? não esqueço, não. É Eu consigo delicioso. fazer as duas coisas. Comer, pensar, falar. Você é muito inteligente, Natália. Parabéns. Mulher, né? É mulher. Mulher A gente não consegue. tem essa habilidade. Não, muito obrigado. Esquece. Mas vamos voltar. Vamos Vamos lá. voltar à realidade, que tá muita Vamos lá. doçura hoje aqui. Vamos lá. Da onde é que surgiu o Breno? Como é que você começou a empreender, cara? Como é que foi um pouco? Fala um pouco de você aí. Vamos lá, o Breno é natural daqui de Catanduva, nascido, criado aqui, né? De uma família também catanduvense, né? E assim, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, né? Meu pai na ocasião tinha uma transportadora e aos 15 anos, então, nas férias, eu comecei a trabalhar lá, né, para poder entender um pouco melhor de como era a concepção do negócio em que meu pai tinha, né? E, de certa forma, também para poder ajudar, né? Então, desde muito cedo, né, fui lá, comecei a ter essa experiência. Pô, e eu sempre tive isso comigo, de que trabalhar realmente é uma coisa, né, é uma coisa que enobrece, porque assim, meu pai a vida toda foi um grande batalhador, né? Ele foi engraxate, né? Então, meu avô não tinha recurso tal, e ele conseguiu conquistar o espaço no mercado. E era uma geração mais difícil, né? Era uma geração, né, que assim, não tinha tantas possibilidades como as de hoje, né? Era bem Sim. braçal, né, Breno? Era muito braçal, né? Os nossos avós, muitos deles imigrantes, né? Não tinha esse recurso e essa possibilidade de colocar, né, os filhos em uma escola particular, enfim, né, de dar a devida educação, né, para essa projeção. Então era cada um meio que trilhava o seu caminho por conta. Né? E meu pai foi um desses caras aí, que saiu de engraxate e venceu na vida, né? Então, eu tive esse espelho em casa, né? Eu tive essa experiência, né? E isso Você naturalmente... começou novo. Eu comecei novo. Né? E depois que eu fiz terceiro colegial e tal, aí eu saí de Catanduva, né? Poderia ter ficado. Ainda falando um pouco sobre meu pai, né? Ele é advogado e tal, então ele tinha uma carteira já aqui, e eu poderia ter trilhado o mesmo caminho, né? Você está falando de advocacia. Advocacia. Então eu poderia ter feito o mesmo que ele, né? Que seria um curso normal, né? Da vida, né? Uma vez que eu já tinha essa base. Que a maioria dos filhos fazem, né? Seguir, né? O pai tá aqui, vamos embora. Já vou, né? Facilidade. Uma facilidade. Só que aí foi a primeira vez na vida que eu soube o que eu não queria. Que esse já para mim sempre foi uma decisão importante. Falei, olha, eu não quero ser advogado. Eu não tenho essa característica. Eu acho que eu não me daria bem fazendo isso. Né? E saí de Catanduva. Fui fazer a faculdade de São Paulo. E, bom, fiz a faculdade desde o começo, já trabalhando. Faculdade do quê? Fiz faculdade de comércio exterior na Metodista, né? E desde o primeiro ano eu já trabalhava, né? Então, mais uma vez, aí essa concepção do trabalho, né? Mas você foi fazer comigo. a faculdade que você foi fazer, já foi com foco ou não? Você fez alguma coisa? Na verdade, eu procurei ler um pouco antes, né? E aí eu já falava línguas, né? Tinha inglês bom, o espanhol, né? Intermediário. Falei, olha, aqui é um segmento que eu acho que é legal. Primeiro que é um segmento em que você lida com pessoas, em que você trata com gente dos mais diversos lugares do mundo, né? Tá. E, enfim, na ocasião eu achei que era bastante promissora essa carreira, né? E aí fui, né, no início trabalhando mais no segmento da administração, né, como estagiário, depois eu fui encontrando o meu espaço, mas sempre buscando, lógico, fazer alguma coisa que tivesse associado com aquilo que eu estava estudando, né?
E durante Você não pensava em voltar para Catanduva? Olha, para aquilo que eu me propus a fazer, era difícil. Não tinha caminho aqui. Não tinha caminho aqui. Não tinha campo aqui, né? Aqui você tem boas empresas que ainda fazem isso, inclusive nosso PIB aqui, a balança de exportação aqui, poxa vida, da região é uma das maiores, né? Em razão da Cocan. Sim. Na época tinha Citrovita, que era pujante aqui, né? Mas já tem funcionários, é muito difícil entrar no lugar desse. Então, então, assim, era muito restrito. Sim. O maior campo, obviamente, era onde eu estava, né? Não dava para você pensar de outra forma. Enfim, aí eu terminei a faculdade, estava trabalhando já no segmento, trabalhava numa trade company, que é uma empresa que faz a mediação de quem traz a mercadoria ou de quem exporta essa mercadoria. E aí, então, eu fui para uma multinacional. Eu mandei um currículo, tal, que estava chegando aqui no país e passei nessa entrevista. Cidade que era? Campinas. Campinas. Eu continuei morando em São Paulo e voltava todo dia. E essa empresa, ela me contratou para fazer a relação comercial, para ter uma relação comercial com países da América Central e África do Sul, né? Então, eu tinha, 22 anos. Com 22 anos, eu tinha que me relacionar com esse pessoal e chegou um dia, meu diretor falou, vem cá, pega a maleta, você vai fazer um tour aí pela América Central por 15 dias, cada 2 dias num lugar. Bicho, aí foi meio apavorante, porque, né? Você foi sozinho? Fui sozinho. Te teve que se Eu virar, tive que fazer né? uma capacitação técnica, eu já tinha essa capacitação técnica do produto que a gente comercializava, você vai fazer um treinamento para esses caras lá. Para os representantes. Eu falei, agora, né? Qual que era a linguagem lá? Eu falava espanhol, né? Tá. E depois na África do Sul, né? Tive que falar inglês. Mas, poxa, foi uma experiência fantástica. E dentro dessa empresa, então, eu fui galgando os degraus, né? Comecei lá como um técnico comercial, depois passei por uma coordenação comercial internacional e tal. Aí essa empresa ela foi comprada, ela foi fundida com uma outra que já era do mesmo segmento e deixamos de exportar. Passamos a atuar só aqui dentro. Né? Aí o diretor falou, olha, você não vai ter mais essa relação internacional. Em contrapartida, se você quiser, tem campo para você aqui. Você não quer? E eu tinha um parceiro comigo. Esse cara falou assim, eu não vou me rebaixar, né? Poxa, até agora então eu estava tratando com gente de fora, agora eu vou ficar aqui no Brasil. Eu não vou. O cara pediu a conta. Eu falei, não, eu aceito a proposta. Lógico que eu aceito. Imagina, estamos aqui para desafios, né? Sim. Tinha um relacionamento fantástico na empresa, tinha um respaldo da diretoria, enfim, não, quero ficar. E aí esses caras me colocaram como vendedor, né? Então, ou seja, eu estava lá num cargo, né? Não foi um retrocesso, mas foi uma forma que eles encontraram de tentar me formar para o mercado nacional. Porque até então eu não conhecia o mercado nacional, eu não sabia como era essa operação. Ou seja, ele estava tentando e você tentando, né? Os dois, né? Era uma tentativa dos dois. Eles estavam querendo primeiro me mostrar como era o fundamento desse mercado e o que eu precisava saber para depois, mais uma vez, galgar degraus. Sim. Né? E outra, para ser vendedor não é fácil, não. E te abre muitas portas, né? Para quem é vendedor, abre muitas portas. A comunicação é fantástica, né? Sim. Então, primeira porta que abriu, vendedor, opa, olha que felicidade. Aí é galgar degraus mesmo. Sim, sim. E essa experiência foi fantástica. Eu imagino. Porque, como você bem disse, eu fiz muitos relacionamentos bacanas, eu conheci muita gente, eu visitei muita empresa interessante. Né? Brasil todo? Brasil todo. Não, eu tinha, na verdade, primeiro uma jurisdição regional, interior do estado de São Paulo. E aí, depois que eles entenderam que eu estava apto para o negócio, aí então me projetaram, né? E aí me deram cargo de supervisão do estado de São Paulo e depois uma gerência parcial, né? Que era o estado de São Paulo, Centro-Oeste, Minas Gerais, enfim. Você vê, eles investiram em você, né? Investiram. E não parou por aí. Porque E simplesmente você podia ter falado, não quero, vão me rebaixar, não quero. E você aceitou. Aceitei. E cresceu, né? Aceitei porque, assim, primeiro que eu acreditava no potencial da empresa.
Né? E eu acho que é muito importante isso. Quando você é um funcionário, você precisa acreditar naquilo que os teus líderes passam, né? Tipo, como é a concepção da empresa? Onde essa empresa quer chegar? Qual que é a projeção que ela espera, né, ter no mercado? Né? Então, quando você tem essa visão e quando você enxerga isso com propriedade no lugar onde você está, independente daquilo que aconteça, né, você não vai esmorecer. Você simplesmente porque fala, às vezes é uma transição. Às vezes o olhar deles era de um jeito e o seu às vezes era outro. E aí, a partir desse momento que você conseguiu enxergar do mesmo jeito, ajustar ali do mesmo jeito que eles estavam olhando, poxa, você cresceu, porque o outro não teve o mesmo olhar, né? Exato. Então, você conseguiu captar ali o que eles queriam para você. Exato. São perspectivas diferentes, né? Exatamente. Que as pessoas têm da mesma situação. Você vê, isso é engraçado. Né? E, enfim, e foi um baita no aprendizado, né? Porque além de conhecer empresas as maiores do país, eu também pude conhecer pessoas que começaram do zero. Né? Eu fornecia sistema de armazenagem, era um negócio voltado para logística, para grandes galpões, para verticalizar estoque. E o cara, quando precisava disso, é porque ele já tinha um determinado porte. Né? Então, daí que eu comecei a enxergar também a possibilidade de empreender. Né? Por quê? Eu visitava também multinacionais, mas também visitava um cara que, poxa vida, um dia foi pequenininho e que como era um projeto técnico, então eu acabava tendo muito contato com essa pessoa e por um bom período. No meio disso aí tinha os treinamentos, então, né? Todos os treinamentos. E no meio disso, entre um bate-papo e o outro, né, você acabava conhecendo a história do empresário. Eu comecei assim, poxa, eu tinha um negocinho que eu fui investindo e que minha família ajudou e que minha esposa veio comigo. Pô, e você enxergava o cara daquele tamanho e você fala, pô, por que não? São as inspirações, né? As inspirações. É o que acontece aqui. E eu acho que esse que é o propósito do programa, né? É isso aí. Então, esses caras foram meu café com negócios da época. Você ia visitando, eles iam contando história, você percebendo que saía do nada. Eu falei, e aí? Pô, e muitos até, era muito mais pela perseverança, que essa é uma palavra que depois eu vou voltar a falar dela, Sim. do que propriamente estudo, né? Um conhecimento um pouco mais, né? Então você vê que era na raça mesmo, que o cara, né, ele crescia. Lógico, você tem as pessoas que enxergaram a oportunidade. Enfim, você tem de tudo. Quando você está no mercado, você enxerga de todas as possibilidades. Você se anima com todas elas. E você tinha quantos anos, você lembra, mais ou menos? Não, tinha 25, 26 anos. Não era bem novo. Mas já tá com uma bagagem bem adulta, né? Mas eu já, né? Essa viagem que você viajou para fora do Brasil, no começo deve ter te ficado um frio da barriga, né? Nossa, A primeira viagem meu. deve ter sido difícil. Imagina. Você vai viajar, pegar outro lado. Eu nunca tive esse contato, né? Eu sempre esperei por isso, mas, poxa, quando chega o momento, eu falo, pô, e agora, bicho? Novo ainda. Novo, eu tinha 22 nessa época. Deus, aí. né? Mas, pô, foi uma experiência fantástica, né? Porque depois que você quebra né? Você tira esse peso e tal, e que você, né, consegue enxergar que você pode. Pô, aí fica uma coisa natural, fica uma situação bem, né? Você expandiu o Brasil depois de vendas? Aí depois que eu voltei para cá, né? Ou melhor, depois que eu passei a atuar no mercado interno, aí a ideia era essa, né? Que com a gerência regional a gente pudesse expandir. Né? Mas já era uma empresa naquela ocasião bem consolidada, né? Ainda é, graças a Deus. Tá lá, firme e forte. Né? E, enfim, diante de toda essas experiências, esses contatos, tal. Foram quantos anos lá? 13. 13 anos? 13 anos. Caramba. Aí me apresentaram depois mais um desafio que era atuar no segmento de automação. Então, eu atuava no segmento convencional de sistema de armazenagem. Falava, agora acho que eu vou te preparar para fazer um negócio que vai um pouquinho além. Então, você tinha que fazer um mapeamento de empresas que gostariam de implementar um negócio via robô. Depois de 13 anos. Durante esses 13, meus últimos 2 anos foi fazendo isso. Tá. Foi trabalhando na divisão de automação. Então, a gente ia lá, desafio, né? era um novo desafio. Mas aí, nesse caso, eu só trabalhava com empresas realmente de porte
né, maior. Já era uma Sim. postura diferente. Já era uma situação, já era um projeto que exigia muitos meses, anos, às vezes, para até ser consolidado, porque envolvia muito conceito, envolvia muito estudo. E você já estava preparado. Já, mais uma vez, eles me prepararam, né? Natural. E eu aceitei essa preparação, né? Tem gente que não aceita, Exato. né? Tem gente que não... Quer ir no topo já. Eu acho que esse é o grande problema da maioria das pessoas, né? É sempre querer começar... Eu quero ser o chefe. Exato. E aí também não tem mais perspectiva, porque não tem mais onde crescer. Mas não é essa questão, Natália, que se frustra. Sim. Se frustra. Porque realmente. com 6 meses não acontece, poxa, mas eu achava que podia ocupar aquele cargo, quando na verdade as coisas acontecem de forma natural. Mas quando você vira chefe, você faz com o jeito que você fez. Quando você vira chefe, é uma coisa tão natural que você não é o chefe. É uma consequência. exato. Você não é o chefe, você é igual a todos. A única diferença é o cargo. É uma Isso. consequência. Você faz tudo igual a eles. Vamos lá. Eu sempre falo isso, que eu nunca gostei de ter patente. Eu também não. Patente pra mim não serve pra nada. Eu acho que é mais mas ridículo, é né? porque não, o cara é diretor, o cara... Meu, eu estou como diretor, eu estou como sócio proprietário, só que eu também pego caixa, eu também ajudo no que for preciso. Você E precisa saber essa é a mandar, você precisa saber diferença. conhecer. E você sabe Exato. que essa é a diferença É isso aí, de essa é a grandes questão. líderes, né? Grandes líderes começam assim, eles começam lá embaixo, aprendendo, e o sucesso é uma consequência, né? Então eu acho que isso é bem a sua história. Nesse período que você esteve lá na empresa, 13 anos, né? 13. Esses 13 anos. Você já percebeu assim? Porque a gente vê muito isso em empresas grandes. Até nas pequenas acontecem, mas aquela pessoa tem inveja do teu cargo e tentar ali puxar teu tapete. Você já percebeu isso? Ou por ser homem a coisa é um pouco diferente? Natália, olha, eu vou ser muito sincero contigo, eu nunca tive esse tipo de situação, sabe? Porque, assim, eu acho que quando você não pensa em prejudicar alguém, é difícil também que as pessoas te enxerguem com essa Sim. com essa Você nunca brecou, possibilidade. né? Você sempre foi reto e foi embora. Eu acho que cada um que sabe, que encontra o seu espaço, sabe? É isso. É, porque a gente vê que a não- pessoa, quando cresce, também desperta essa inveja, né? Do próximo ali. Fala, poxa, ele conseguiu porque eu não tô conseguindo. Mas né? acho que você buscar isso aí que ela vem, né? Eu acho. Se você esquecer disso, ela vai embora. Bate e Eu volta. acho, cara. Naquela energia, você sente isso, bate e volta. Eu acho assim como tudo na vida, meu. Não é só, sabe? Não sei, eu acho que... Eu sempre fui um cara que... Eu nunca tive inveja das pessoas, nem de ninguém, Isso é assim, bom sabe? saber. Porque, nem de nada. Porque eu acho que cada um tem a sua conquista pessoal e cada um sabe o quanto aquilo foi Foi sofrido. foi sofrido né? para Exato. conquistar. Então, sabe, eu acho que eu penso o seguinte, que todo mundo tem a possibilidade de chegar onde quiser, né? Só precisa entender se está disposto para aquilo. Exato. Existe um preço a ser pago para você conseguir aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja. Desde que você esteja disposto. Você tá, bicho, tá ok. Eu acho que um dos maiores estudos que eu estou fazendo com o café é justamente isso. Os grandes empresários, as grandes ideias, como você está me passando agora, são pessoas que vieram de baixo e vêm crescendo. Tanto de órgão público como privado, quando você vê uma empresa que está quebrando, ou um órgão público que está quebrando, é porque a pessoa quer um cargo alto e ela não soube realmente como que é que se faz para chegar até lá. E aí é uma prova viva. Você não acredita nisso também? Poxa, totalmente. E é o que você falou. Para saber... Você saber comandar, você tem que saber fazer. É isso aí. É isso aí. E pra você saber fazer, meu, não adianta você querer ficar sentado na E quando cadeira você lá, sabe, só meu dando amigo, o cara te ordem, meu. respeita. Isso. Eu vejo, vamos por Isso. um exemplo, o Nardo da HF Pneus, é um cara que veio aqui, o Nardo. Nardão. O Nardão, Um dos você vê, ele tá primeiros, embaixo, né? se chegar agora, ele deve estar embaixo do carro. É isso aí. Deve estar embaixo do carro, ele tá Mas é lá, assim. cheio de graxa, mas ele tá. Exato, é. Porque é a essência do cara. É. É a essência dele. E ele nunca vai perder isso. E as Ele pessoas pode ser o tamanho que respeitam. ele for, meu. Ele Sim. pode ser o tamanho que ele for. Se ele pode ter, a HF pode ter 50 unidades. Sim. Se ele for visitar São Paulo, ele vai querer entrar Tá sempre debaixo com a do mão carro. suja, né? Porque tá Essência. É a trabalhando essência lá. do cara. é a O essência. ego destrói o homem, a É, essência não. É.
Constrói, É a isso essência mesmo. A essência constrói, cara. É isso aí. Ô, Breno, e depois de 13 anos que você ficou fora, aí você decidiu voltar pra Catanduva? Então, Agora eu vou aí pegar um sorvete, cara. Ô, Escolhem manda aí. Eu bala. tô ficando Manda desesperado bala. olhando isso, Não, Natália. Qual que Tá você quer? derretendo qualquer um. Eu vou pegar esse Aí, Natália, eu cheguei e falei, olha, eu tava com 2 filhos pequenos, né? Viajava muito, saí de Catanduva segunda, ou às vezes domingo, voltava sexta, né? Então, assim, eu não tinha tempo com a minha família, né? E aí eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, entrei um dia na sala dele e falou, ó, Ivan, tô pedindo as contas. Ele falou, você tá louco, menino? Eu falei, não, eu preciso voltar. Ele falou, mas o que você vai fazer? Ele falou, eu tô com um projeto aqui, já tem algum tempo, e eu vou montar uma distribuidora. Sabe aquele pessoal da Grendene que a gente atendia lá, tal, não sei o que, ó, eu falei com um dos diretores lá e ele me explicou uma situação e que se eu quiser embarcar nesse novo conceito deles aí, eles me ajudariam. Que ano foi isso? 2013. Tinha uma filha, eu tava com uma filhinha de... Você já tava poucos meses. casado? Não, eu tava casado já há bom tempo. Já. Mas eu morava junto com você lá? Não, eu ficava aqui em Catanduva e eu saía pra viajar direto. Nossa, chega só final de semana Final pra de cá. semana. Puxa vida. E aí ele falou, ó, você tá louco. Eu falei, não, eu preciso tentar. Preciso estar mais próximo da minha casa, quero ter uma qualidade de vida um pouco melhor. A empresa me proporciona tudo aquilo que eu preciso, mas eu quero viver uma experiência diferente. E aí, tirei do papel um projeto que eu tinha, né? E a partir daí, então, começou a minha jornada, né? Deixei de ser um funcionário Pra virar patrão. com um cargo bacana, devidamente estabelecido e tal. Falei, bicho, vamos lá. Tem que arriscar, né? Começou a apanhar de verdade. Apanhar? Conte-me mais essa assim, história. É engraçado, né? Porque Não assim... é fácil, quem é patrão sabe. Nossa senhora. É engraçado, cara, porque assim, ó, você projeta um negócio, aí você faz estudo, né? É só sonho, né? Aí você faz o tipo do... Aí o pessoal faz SWOT, né? Que é, nossa, mapeamento... Né? Os 4P. Os 4... Meu, tudo. Vai no Sebrae. Exato. Aí, aí você começa a querer montar aquele conceito achando que você vai ser revolucionário e que você não vai ter Que percalço. delícia, hein? Ninho trufado. Passando mal aqui. Já eu vou Daqui a embarcar pouco nessa. Daqui a pouco, a hora que o Lucas Já, Ramos já. falar, você vai pegar isso aí. Opa, Continua. abraço pro Lucão. Aproveita. Vai lá. Aí, começou, né? Começou. E junto com esse começo, né, a gente começou a entender também que aquilo que havia sido projetado nem de perto era o que ia acontecer de fato. E eu acho que esse é o grande segredo, né, de quem vai empreender. No meu caso, eu não tinha a maturidade para poder fazer as devidas correções e aí naquele momento você se apega um pouco aos conceitos iniciais. Mas Então, você começou sozinho? Sozinho. Com a cara, a coragem? Sozinho. Não, aí eu montei uma estrutura, contratei pessoas que eu entendia Mas que... não tinha que sócio, fosse... era só você. Não, era só eu. E por um período foi legal, né? Mesmo ali tendo que fazer correções ali, quase que mensalmente, né? Porque é natural do negócio, você não vai começar um negócio com uma formatação inicial e vai dar certo. Você tem que fazer Aos correções. pouquinhos, né? Às vezes, às vezes você tem que fazer até de forma drástica, né? O que você não pode perder é tempo, né? Você não pode ter apego ao conceito. Se você se apegou ao conceito, não foi bem e não mudou, você está fadado a... Você acha que fracassar. às vezes se estudar demais acaba não montando, cara? Você fica montando muito planilha, ver concorrência e fala, puxa, é muito difícil aqui, deixa quieto. Não, então, né? Sabe o que eu penso? É meio complexo tudo eu penso que às vezes você monta um negócio porque você viu em algum lugar ou porque você, enfim, leu a respeito, te despertou interesse, mas aquilo não é para você. Na prática também é diferente, Na prática né? não é para você. Não é. Você tem que ter um mínimo de identidade, não só com o produto, mas com a concepção do negócio mesmo. Quando você vislumbra somente o ganho, poxa, nossa, eu acho que isso aqui pode me deixar rico. Você já começou errado. Você já começou errado. Porque, na verdade, o grande sucesso do teu negócio, ele está pautado nas coisas que você acredita. Né? Esse é o primeiro passo.
Olha, eu acredito nesse segmento. Eu acredito nesse determinado nicho de produtos. E não é de uma hora para outra que vai ter o retorno ali. Não. A gente sabe que é ao longo prazo, né? Mas é isso que você está falando. O sucesso é ter prazer em vender, fazer aquilo que você gosta, Independente do que você faça, é uma prestação de serviço, é um produto, tem que ter identificação com o negócio. E aí você ou montou com o o teu. segmento. E aí eu montei o meu, porque, de certa forma, estava dentro do meu contexto. Né? Mas, assim como... enfim, e aí esse negócio ele foi bem por um período e depois, né, em 2015, com todo aquele problema Esse foi o primeiro econômico, projeto. esse foi o meu primeiro projeto. Em 2015, 2016, né, a gente teve aí uma instabilidade econômica e tal, e os meus principais clientes aqui da região também passaram por algum tipo de dificuldade, e eram os caras que me davam a sustentação, né? E aí o negócio ele tinha uma estrutura relativamente não é grande, mas ele exigia que tivesse uma quantidade de funcionários para poder ser tocado. Sim. Né? E aí assim, aí eu me vi no primeiro, né, na primeira vez contra a parede. Falei, olha, poxa, eu vou ter que repensar esse negócio. Aí eu lembro como se fosse hoje. Cheguei num domingo lá, peguei todas as minhas planilhas, peguei tudo que eu tinha para pagar, peguei a projeção de vendas, né? Peguei, na verdade, as vendas dos meses anteriores, aquilo que eu entendia como que fosse como projeção na melhor das situações. E aí eu entendi que aquilo talvez não fosse dar o retorno que eu gostaria, né? E aí tomei a primeira decisão radical. Falei, olha, eu acho que eu vou parar. Mas eu não posso parar sem ter alguma coisa em mente, né? E aí eu pensei, falei, bom, eu tenho muito produto aqui que eu consigo escoar no mercado. E aí tinha um ponto aqui na região central da cidade, falei, eu vou pegar essa mercadoria, eu vou colocar um preço convidativo porque eu era distribuidor, então eu tinha uma precificação boa e vou deixar a população comprar, vou escoar no varejo convencional. É uma forma de eu capitalizar e depois eu vejo como que vai se comportar esse segmento. E foi o que eu fiz. Esse foi o segundo negócio. Foi o segundo negócio que, na verdade, ele se reinventou, né? Ele surgiu de uma necessidade pontual. Não, legal. Então vamos parar por esse segundo negócio, que agora vamos falar com educação financeira com o Lucas Ramos. Enquanto isso, você vai tomar teu sorvete, senão vai derreter. Vamos lá. Fala aí, Lucas. Manda a mensagem para nós. Educação financeira com a Avante. Fala aí. Olá, meus amigos do Café Negócios e Verdades, tudo beleza? Aqui é o Lucas Ramos com mais uma dica de educação financeira para vocês. Pessoal, olha só, é muito comum quando a gente está falando de dinheiro que as pessoas falem que para ganhar dinheiro, para aprender a lidar bem com o dinheiro, a gente precisa ralar, comer o pão que o diabo amassou. É quase como se a gente tivesse que ter algum tipo de sofrimento para ter uma recompensa depois. E eu particularmente penso um pouquinho diferente. Eu penso que em relação ao dinheiro, a principal virtude que a gente deve e tem que cultivar é a disciplina. Disciplina para quê? Para fazer um bom controle financeiro dos seus gastos, dos seus investimentos, aprender sobre a sua rentabilidade e até estudar um pouco mais sobre o tema. Na verdade, eu penso que o sofrimento ele não ensina nada para ninguém. O sofrimento ele é a consequência da tua falta de disciplina. Então pode ter certeza que se você cultivar essa virtude em relação a dinheiro, a sua vida financeira vai mudar drasticamente e sem sofrimento. Um abraço. E avante. Isso aí, Lucão. Muito obrigado. Mais uma dica, hein, Natália? Tá guardando? Eu tô aprendendo muito com o Lucas. E você, se você estiver aí gostando também, comenta aí, fala aí pro Lucão qual foi a dica que você mais gostou e que você tem colocado aí em prática. Isso é muito bom, gente. É isso aí, Breno. Então vamos voltar na tua vida, cara. Então nós estávamos falando agora que você estava na segundo empreendimento. Segundo empreendimento. Né? Então você usou o primeiro para montar o segundo, é isso? Eu, na verdade, eu comecei o segundo para tentar me reinventar e sobreviver. Seria para pagar as contas? O que é? Seria. Eu tava com saldo lá de estoque razoável e falei, eu preciso escoar isso aqui. Como que eu faço? E aí? Aí tava naquela época, aquela panaceia de lojas de preço popular e eu tinha bastante produto desse segmento. Falei, vou abrir um negócio aqui. Eu arrumei um ponto na região central da cidade, coloquei a mercadoria lá e falei, e vamos ver o que acontece. E por
por um bom período também foi bom. Deu certo. Deu certo, né? Fomentou bastante ali o negócio no entorno, né? E ajudou, inclusive, os comerciantes de outros, meus vizinhos ali, porque é um tipo de negócio que atrai bastante gente. Mas não foi na né? ansiedade que você montou, você desespero, não, e aqui agora, tenho isso. Ó, Daniel, cara, assim, Pode falar. Eu vou ser sincero. Sim. Eu acho que foi um Bateu. pouco, foi um pouco no desespero, por quê? Porque eu tinha muita coisa para pagar. Muito produto também tinha ali. muito produto parado e Sim. produto perecível, né? Então, Não, é bom assim, para o pessoal entender também, porque às vezes o pessoal fala, eu quero um gênio. Não, que- entender, ó, bateu o desespero, mas por você que calma. eu fiz isso? Sim. Igual eu expliquei. Porque eu sentei um dia num domingo lá e não consegui enxergar mais perspectiva naquele negócio. Eu falei, se eu continuar isso aqui, eu vou me afundar. Se eu continuar, além de eu não conseguir honrar os compromissos, eu vou ter um problema ainda maior. E como é que você percebeu isso, cara? Como é que a pessoa percebe? Então, cara, Ponto. percebe pelo dia a dia, pelas coisas que acontecem no mercado. É só negativo? Só vem negativo pra você? Então, assim, como eu expliquei anteriormente, eu tinha alguns clientes que mantinham o meu negócio, né? Que me davam uma determinada tranquilidade. Um foi comprado, e aí foi comprado por uma rede nacional, e aí deixaram de comprar, então, dos locais. Aí o outro fechou, porque, né, não suportou aquela fase conturbada da economia. Enfim, e os que sempre foram estáveis também tiveram algum tipo de dificuldade. Ou seja, se os grandes estavam tendo, imagine nós. Sim. Né? Imagine nós. Lógico. Então, e aí eu tive que me reinventar. Falei, eu não tenho muita possibilidade. Não foi um negócio que eu projetei. Casado com Beleza? filho, É. empresa negativa. Então, o primeiro negócio lá foi uma coisa pensada, projetada. Poxa, olha, como é que eu vou atender? Como que eu vou sair com essa mercadoria? Que tipo de mercadoria que eu vou trabalhar? Qual a necessidade do mercado? Então, tudo isso foi feito. Perfeito. Quando eu me deparei com isso, eu falei, agora, bicho, é na raça, no peito. Não foi planejado, mas te deu um retorno bom. Zero planejamento. Foi apagar fogo. Apagar fogo. Eu tinha que apagar fogo. Certo. Eu tinha. Isso é bom entender. Tá? Então, assim, ele aconteceu através de uma necessidade. E existem muitos negócios que dão certo porque você tem uma necessidade. A teoria de massa, necessidade, vontade e desejo. A tua foi necessidade. É isso aí, a minha foi necessidade. E deu certo. Deu certo. Né? Deu certo porque aquele período ele estava bastante propício para esse tipo de negócio, né? E aí surfou na onda. Eu surfei na onda, isso. Eu surfei na onda. Então eu tinha estoque, eu tinha estrutura. Perfeito. Bora, né? E esse lugar onde eu montei fica na frente da faculdade, da FATEC, né? E aí o pessoal começou a frequentar lá. E eu sempre procurei interagir com não só os professores, mas com os alunos. O que vocês estão precisando aqui? Porque eu percebia que não tinha lá Isso é bacana. no entorno onde eles comerem, principalmente os professores que são de fora. Ali era a Fafica, né? A Fafica, Antiga Fafica, que hoje é FATEC. Hoje é FATEC. Aí o pessoal, olha, se você colocar um café, eu tinha uma máquina em casa dessas máquinas convencionais, ponto do café, fiz um cantinho do café. Aí o professor ia lá, tomava um café, agregava um pouquinho. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou segregar a parte dessa loja aqui e vou montar uma cafeteria. Aí foi o que eu fiz. Qual era o nome da cafeteria? Olivo Café. Olivo Café. Aí montei a cafeteria. Então, eu consegui trazer públicos diferentes. Quer dizer, então, tinha a loja aqui e o cafeteria do lado. Eu segreguei a loja, peguei um espaço lá que era meu escritório, fui lá pro fundo, fui lá pro depósito, montei a mesinha no depósito. Certo. Sem ar, sem nada. Bacana. E vamos Isso que vamos. é a importância do comerciante, do empresário, ouvir o público, né? Isso é importante. É fundamental. Você fez a região. Saber o que eles estão precisando. É fundamental. E aí, o que acontece? Mais uma vez, eu pude ouvir o que o pessoal estava falando, porque aí eu só abri horário comercial. Poxa, se você abrir à noite? Nossa, pessoal, à noite não tem nada aqui para comer. Exatamente. Mantém o negócio aberto até a noite. Eu vou estender até a noite. Não as duas, só uma. Só o café. Só o café, que era menor. Só o café que era menor. Né? Então eu fiquei... aí eu abria às 7 da manhã e fechava às 10 da noite. Mas era você mesmo? Você montava? Não, eu ajudava muito, cara. Tinha dia assim que o pessoal marcava um aniversário lá da faculdade. Aí todo mundo resolvia fazer o aniversário lá. Eu não tinha funcionário para isso, bicho. Aí eu já trabalhava o dia todo
E à noite ficava lá. Então não tinha vergonha, mão na massa mesmo. Eu fazia entrega do iFood, delivery, fazendo propaganda do iFood. Ó. Isso aí. Então, assim, mais uma vez... Quer dizer que o homem da multinacional tá me fazendo entrega. Cara... É o próprio eu negócio. Tinha que fazer. Não é? O patrão tá ali pra tudo, pro que der que vier, fazer. né? Então, eu quero deixar claro para as pessoas tirarem o ego mesmo e vai pra cima. Patrão é isso. E aí, nessa época... Isso é legal assim, até pra gente falar pra quem quebra um negócio e achar que vai ficar escondidinho lá atrás, só comandando. Não é assim, não. Na prática é diferente. Aqui a Nem gente faz de se o pai tudo. te pagar, meu filho. O pai vai te dar o dinheiro, mas você vai ter que trabalhar. Cara, entenda uma coisa. Quando você tem necessidade e quando você, na verdade, tem responsabilidade como chefe de família, como provedor do lar... Então, tá pensando como nisso. provedor... Meu amigo, não tem ego, não tem nada que te faça parar, bicho. Ô, Breno, mas pegando esse teu gancho aí que você acabou de falar, cara, você tá numa multinacional, você saiu de lá, você veio trabalhar aqui, aí em nenhum momento não teve essa cobrança da família? Falando, nossa, você largou aquele emprego tranquilo pra fazer todas essas loucuras, ou não, pelo contrário, abraçar a causa, vai, amor, vamos pra cima? Não, cara, minha esposa abraçou a causa, bicho. Porque ela, na verdade, foi em comum acordo. Legal. Também você estava longe de casa, né? Agora você estava mais próximo. Então, mas assim, ó, foi importante você ter perguntado isso, porque assim, se eu não tivesse o respaldo dela, né, nesse momento, poxa, né? Difícil. Porque a família é base, é isso que tem que entender. Exato. As coisas teriam degringolado. Né? A gente, na verdade... Você imagina, você tá dando problema no negócio, ela te reclamando por causa disso. Segurou o rojão. Tua cabeça explode. Segurou o rojão. Né? E essa época, cara, essa época do café, assim, do café, da loja, enfim, eu trabalhava muito. Aí, mais uma vez, como o negócio surgiu de uma necessidade, então eu trabalhava muito. Mas se você me perguntasse assim, pô, Breno, o que você espera desse negócio? Pagar conta. Eu não sabia te dizer. Por quê? Porque eu não conseguia enxergar que aquele negócio, com aquela formatação, pudesse ter uma ampliação que me trouxesse e que... né, me trouxesse satisfação. Porque foi a perda do primeiro que te perdeu o Tava tesão. dando lucro. Exato, eu tava me virando. Sim. Tava me virando. Mas você já tinha ideia, por exemplo, falava assim, eu tenho ideia de fazer tal coisa daqui a um tempo. Ou não, tava legal ali, Natália, tava gostando. Eu vou te falar, Natália, essa época aí foi uma época que eu mais apliquei conceitos dentro do meu negócio. Por quê? Eu tinha uma ânsia enorme de querer ver um negócio acontecer, né? Mas assim, aí eu volto a dizer, você tem que ter identidade com aquilo que você resolveu, onde você resolveu se meter. Sim. Identidade e saber se de fato é um negócio que te projeta. E esse é um negócio, assim, tipo, que era razoável, só que não ia me levar para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Né? Então era um varejo que tinha uma concepção padrão e ia ser aquilo, né? E você tem os teus anseios, a tua família tem os anseios. Não quando você constrói uma família, não é só uma questão tipo assim, poxa, nossa, eu queria ter uma casa, eu queria ter um carro, eu queria ter, sei lá, né? Cada um tem uma... Sim. E não é só pagar conta, né? Exato. Mas a tua família também tem. Esposa tem, os filhos começam a crescer, começam a ter os desejos, porque Sim. frequenta escola, enfim. O que você tem que explicar, na verdade, na tua casa é que você está fazendo o melhor, né? E, enfim, e o melhor é aquilo que você pode proporcionar naquele momento. Mas aí o que acontece? Eu comecei a me enveredar, então, eu comecei a tentar buscar possibilidades de fazer com que o meu negócio tivesse, enfim, uma projeção um pouco melhor e tal. Foi aí que eu recebi o convite de entrar na associação, tal, como diretor. Até em razão de um histórico familiar. Meu pai foi presidente lá, foi diretor também por vários anos. Seu pai foi presidente? Que ano? Você lembra? Ele foi logo depois do Carlos Eduardo, foi a época do Pedro Bozo, foi essa época, foi a década de 90. Os 2 anos exatos, assim, eu não lembro, mas foi nessa época aí. E você foi diretor em que ano? Eu fui diretor de 16 a 20. Então eu peguei os mandatos lá do Pacheco e do Fernando. E quando o Pacheco me chamou, através da Marisa Simão, Sim.
A ideia era de colocar uns caras novos lá para tentar Dá uma alavancada naquilo, né? mudar um pouco, dar uma chacoalhada. Mudar, Associação com 90 anos, sempre muito participativa aí na sociedade. na sociedade, né? Precisava respirar né, e mudar um pouco. E trazer novas ideias, né? Foi aí que a gente, né, encabeçou aí esse negócio, né, essa diretoria, junto com... Aí eu mencionei o Leonardo May, ele também participava na ocasião. Que também ele é novinho, né? O Léo é novo, mas é velho de estrada aí. É rodado. Vamos até aproveitar e convidá-lo para vir aqui participar. É um cara que bem influente na cidade, Se né? Deus quiser, tem muita temporada aí. É isso aí. E tinham outros membros, né, que também, poxa, ajudaram bastante. A Tati lá, a Meire, enfim. E aí, através do Fábio Manzano, né, a gente começou a ter uma relação bacana entre a associação e prefeitura e, poxa, vamos começar a fazer alguma coisa pela cidade, vamos fomentar alguma coisa bacana, né? E aí eu levava algumas ideias pro Fábio, enfim, o Fábio trazia algumas situações lá da prefeitura, que foi o caso lá do que na época ele era secretário de desenvolvimento. Isso, ele era secretário. Né? Aproveitar aqui um cara extremamente correto, né? E, enfim, muito competente. Trabalhei né? com ele, mandar um abraço pro Fábio, aí se estiver assistindo a gente. Um abraço, Fabião. Eu estudei com ele, eu acho. Estudou? Fez advocacia? Não, acho que foi na escola normal mesmo. Advocacia eu fiz em Rio Preto. Tá louco, ele não é mais novo que você? Acho que o Fábio deve ser mais novo que eu, tem Então 40. eu vi ele na escola, mas eu lembro dele. O Fábio sim. tá com uns 25, mas acho que é isso aí. 25, ok, rapaz? Eu tô com 42, eu não tenho vergonha de falar, não. E ele é formado em gestão pública, né? Então é um cara assim, que não é, né? Tipo, né? Enfim. E aí aqui em Catanduva tinha uma lei, que proibia o uso de aplicativo. Então, você não podia, o cara não podia fazer um cadastro no Uber, num Decar da vida, porque existia uma lei. Uma lei municipal. Uma lei municipal. E aí, com cabeça esse negócio, como assim? Pô, que retrocesso, cara, né? Tá aqui, 110 mil habitantes, não vai ter alguém que você tem que ficar esperando, né? Quantos carros de táxi tem na cidade disponíveis, né? E aí, a gente comprou a briga, bicho. Compramos uma briga, fomos lá na Câmara lá, tal, e mostramos pro pessoal que era um retrocesso aquilo, que a cidade tinha que progredir. Enfim, essa foi a primeira vitória. A gente conseguiu derrubar essa lei, né? E a partir daí, então, né, se estabeleceu aí a... Que bacana, uma conquista, uma né, pra conquista, Catanduva. sim. E um outro projeto que eu levei pro Fábio na ocasião foi dos parklets, né? Que são essas extensões aí de, né? Que tem ali na rua... Tem no japonês, né? Tem no Japa Botequim, tem ali na... Como chama Castelana a rua ali? também. Castelana, no Yellow, No do Brunão. Fala os nomes que fica mais fácil saber. Na rua lá do nosso amigo Tony Eros. Ele falou aí agora. Na Rua Ceará. Castelana. Então, eu tô tentando lembrar o nome da rua. Rua Ceará. Rua Ceará. Isso, na frente da patrocinadora tua lá, da criança da Zoe Kids. Zoe Kids. É isso aí. E foi um tema da minha pós, o parklet. E eu levei, na verdade, meu TCC lá na prefeitura. Falei, tá aqui, convívio social, é bacana, você cria uma interação, é uma extensão, às vezes, para o estabelecimento, que não tem espaço para receber as pessoas. Legal, você está perguntando. As pessoas falam, para que isso? É para isso. É para você criar um espaço. Primeiro, para criar um espaço comum. Se for O que acontece? É que aqui em Catanduva, hoje, nos lugares onde for instalado, você só tem como extensão de um estabelecimento comercial. Mas dependendo da cidade, por exemplo, em São Paulo, é bem comum em São Paulo, né? No Oscar Freire, você tem vários pontos em que acaba se tornando um lugar de espaço comum. Sim. Um espaço comum. Quem quer ler um livro, quem quer bater um papo, enfim, ou quem quer esperar por alguém que esteja ali comprando. Sim. Ou seja, você tem várias possibilidades com o parklet, né? E além de deixar a cidade mais moderna, mais bacana e tal. Então não é do proprietário por lá? Assim, ele tem a concessão. Tá. Ele tem a concessão por um período. Então ele se encarrega. A prefeitura concede isso pro proprietário do estabelecimento. Mas o custo é todo do proprietário. Do proprietário. Sim. É do proprietário. Inclusive a manutenção também. Né? Mas a pessoa que estiver passando por ali, quiser parar, sentar, descansar... É público.
Legal. Entendi. público. Interessante, interessante. Vamos lá. E aí, então, assim, dentro da associação, o que a gente procurou fazer? De alguma forma, ajudar a cidade, né? Através das ideias, através de alguns conceitos que a gente já tinha visto em outros lugares e tal, para trazer um pouco esse ar de modernidade, igual a gente comentou aqui, que essa era a função do núcleo, né? Desse Perfeito. núcleo mais jovem. E eu sempre falo, a gente, na verdade, tem que começar pela nossa comunidade, né? E todo mundo devia ter uma experiência como essa, né? De se envolver um pouco Sim. mais com as questões da cidade. Exatamente. E não ter medo de se envolver. Não, Mesmo se você errar, mas se Ah, envolva. cara, etapa não mesmo. ter medo, e também não ficar só reclamando, bicho. Vai pra cima. Meu, o meio em que você vive não tá legal, o que você pode fazer para melhorar? Exatamente. É isso Não aí, fica é esperando isso do aí. governo, da prefeitura. Vai Ó, você. Natália, vou te falar. Quem faz o negócio acontecer, se não tiver o respaldo de caras como eu citei anteriormente, do Fábio, que era um cara também engajado, não acontece. Mas tudo nasce da vontade do setor privado. Exatamente. Somos nós Sim, parte que do queremos uma Catanduva melhor, um país melhor, que isso aí. precisamos lutar por algo. Muito bem. Né? Então, depende da gente. Né? E eu sei que tem muita gente envolvida, engajada em querer fazer acontecer. Exatamente. Né? Porque se você às vezes fala assim, eu não vou contar com o apoio da prefeitura, mas tem associações, Isso. né? Tem grupos ali setoriais que estão ali também para ajudar. Se for algo bom para a cidade, você consegue o apoio da população, Com né? toda certeza. Eu acho que começa assim, é a boa vontade, é uma ideia e colocar a mão na massa, né? É isso aí. Então você ficou na ACE e continuou com a empresa. Eu continuei o com a plano empresa. 2 estava aberto, É. os dois lados lá. Aí, E aí? Bom, e aí Ficou até quando lá? eu fiquei até outubro de 19, 19. né? Fazendo isso e tal. E ao longo do ano eu percebi que, né? Eu falo assim, ó, que todo mundo todo mundo tem o seu deserto na vida, Sim. né? Seja ele profissional, pessoal, né? E naquele ano eu estava vivendo o meu deserto. Em 19. Em 19, profissional. Estagnado, né? E enquanto a economia estava ali, rodando, né? De forma um pouquinho, né? Ainda muito em razão do que havia acontecido nos anos anteriores, mas estava bem. Eu estava estagnado, bicho. Aí, um belo dia depois de uma jornada intensa, cheguei em casa, e aí mais uma vez entra aquela história. Eu sei o que eu não quero. Como foi lá no começo, né, para não fazer advocacia. Eu falei, eu não quero mais fazer isso. Cheguei para minha esposa e falei. Que é cansativo, né? Você trabalhava às vezes até a noite. Aí ela falou, tá, tô contigo. Não, mas eu não quero mais fazer isso a partir do mês que vem. O que você vai fazer? Eu não sei. Nossa, parece o Belo falando aquilo lá do dia pra noite, lembra? Ele falou, eu não quero mais fazer isso. Abandonou também. Ser jornalista. É jornalista, né? Do dia pra noite. Meu, também. eu cheguei e falei isso, cara. É isso mesmo. Cheguei e falei. Aí, inclusive, falei pra ele, falei, ô Belo, cara, eu vou parar. Eu não quero mais fazer isso, bicho. Foi 2019? 2019. Acho que 2019 começou a montar um site com ele naquela época. Foi. Ele foi falou isso daí. Belo, vamos, né, lembrar quem é o Belo. É, Porque o tem gente Evandro que não Belo sabe, da o Evandro Belo Belo, da Eletromais, né, gente. que já veio aqui também. Sim. Foi um dos primeiros, Foi assim, a primeira né? temporada, foi logo no Acho que foi a começo. primeira Foi a temporada, quarta pessoa, quinta, sei lá. Foi um dos primeiros. É muito número, Quem né, não cara? assistiu, entra lá, depois assiste. Tá lá, a primeira entrevista temporada, isso é dele. certeza. Evandro Belo, jornalista, Muito né? boa, Mandar um muito abraço boa aí pra entrevista. Boa ele. mesmo, vale a pena. E aí? Mas a história dele eu vou contar um pouquinho depois. Eu só falei isso pra ele na ocasião. E aí, sentamos lá, tá? Eu sentei com a minha esposa, a gente Que fez ele as já contas. estava com a loja Ele tava física tocando. e a loja online, ou não? Não. Só Ele física. tava projetando. Tava projetando. Tinha uma... E eu também já vendi alguma coisa online já. E aí cheguei e falei, olha, eu não vou fazer mais isso. Cheguei, reuni o pessoal, falei, gente, a partir do mês que vem, eu não vou operar mais. Mas o que você vai vender? Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu não vou trabalhar mais aqui. Ela tá com depressão, homem. Né? Não, cara, tava assim, sabe? Chega. Que, eu já vinha de uma jornada longa, então eu falo do deserto, né? Eu vi de um deserto árido, calorento e assim, tipo, poxa, e comprido, né? Foi uma dor e uma paz ao mesmo tempo. Cara, e assim, e aí
eu comecei a montar esse plano de desmanche, né? Tá. Mas os funcionários, poxa vida, eles entenderam. Eles foram fantásticos até o último dia, como se nada tivesse acontecido. Então, assim... Isso é legal. Porque eles entenderam a minha necessidade, sua dor no a minha momento, dor. né? Então, pô, eles E a tua maneira de Você tratar sabe que ele, né? existe uma lei natural, chama lei de destruição. Apesar do seu nome muito pesado, ela é necessária para quê? Para que haja uma transformação. Uma transformação no ambiente, no planeta. E a gente também é assim. É isso aí. Às vezes é necessário você passar por isso para você conseguir enxergar e mudar a tua rota, né? Eu acho que Falar, também a "Poxa, maneira que passa, né? Que deve ser a maneira que ele deve ter passado e passado para o funcionário, deve ter sido uma coisa não tranquila, mas não agressiva, né? Porque você viu, ele falou. Você não deve ter sido um patrão agressivo. Não, na verdade o que eu fiz foi abrir o coração mesmo, literalmente. Falar, gente, eu sei. Mas assim, como eu era um cara diretamente envolvido nos processos, eles sabiam. Sentiam já. Certo? Então. E aí? Bom, e aí eu parei. Então eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia bater na porta lá do meu antigo chefe. Falar, posso voltar? Eu falei, mas isso eu não vou fazer, bicho. Não vou fazer. Você queria ficar em Catanduva. Depois que você vira Não, patrão, Natália. é complicado, Você não queria né, mais. cara? Eu queria vencer dentro daquilo que eu me propus a fazer. Legal. Então, a partir do momento que Dentro da sua área, né? partir- Aquilo que você dentro se da minha formou, que você falou, eu quero fazer isso. E a partir do momento que eu me dispus a fazer isso, eu não ia retroceder. Eu não ia voltar lá. Eu tenho, não posso te dar garantia, mas eu tenho quase certeza que ele me receberia. Sim. Lógico. Tá? Porque na ocasião ele falou, as portas estão O bom abertas. filho a casa torna, né? Nós Mas temos que lembrar que tem uma família por trás, tem filhos por trás. Não é só teu sonho. Teu sonho é o último caso. Mas, por Sim. exemplo, você falou que sabia o que você não queria. eu não queria mais trabalhar. Mas você com aquilo. sabia também? Você chegou num ponto e falou assim, agora eu sei o que eu quero. Ou não, ficou ainda por um tempo nessa dúvida. Então. Que é difícil, né? Quando você tem isso muito claro contigo, do que você não quer, É meio caminho andado. é muito mais do que meio caminho andado. Porque aí, logo depois de eu encerrar, entrou o Belo na história. Falou assim, tô com uma ideia aqui da gente começar a vender. Vender online. Online. Falei, cara, como que é? Então, eu tenho um amigo meu que não para de me encher o saco para entrar no segmento, porque ele já tá no segmento. Legal. O que você acha? Falei, me dá uma semana aí pra pensar, bicho. Tô com a cabeça cheia. E essa época eu trabalhei pra cá. Eu sempre fui muito, muito dedicado. Sempre acordei cedo, sempre, enfim. Nunca me permiti, às vezes, tirar umas férias em razão do trabalho. Porque eu sempre disse muito, muito, né? O que às vezes é ruim, né? Mas é uma coisa que com o tempo a gente vai. Mas é coisa de vai patrão, né? trabalhando. Patrão sabe ali, né? E aí eu tirei uma semana sabática. A gente tira um ano, eu me permiti tirar uma semana. Falei, aqui uma semana de conversa. E aí depois de uma semana eu falei, Belo, cara, vamos. Né? E aí começou do zero. Do zero. Né? Tinha umas vendas lá, o Daniel inclusive foi o precursor lá que montou o site, enfim, começou e tal. E aí eles interromperam lá por um período, porque acho que o funcionário saiu, e eu peguei aquilo e comecei. Cadastrar tudo do zero, montei uma conta na minha casa, no meu computador. Eu acordava como se fosse sair para trabalhar. Punha roupa de trabalhar, sentava na cadeira. É o que eu fazia, faço até hoje. Sentava na cadeira, Isso aí. ficava na frente do computador e ia lá, cadastrava. O que mais que você tem aí? O que você vende bem aí? Perguntava para ele. Eu vendo isso aqui. Entrava lá na internet. Quanto que é o teu custo? Eu acho que pega para vender isso aqui. Quanto você me permite colocar de estoque aí no site? 5. Eu tenho 10 aqui, coloca 5 para vender. Se vender, beleza. Começou. 1, 2, 3, 10, sei lá. Aí veio a tal da pandemia. 2020. Né? 2020. Eu acho que o entrevistado anterior acho que também mencionou sobre isso, né? Marcelo. A gente já estava devidamente
assim, estabelecido, com todos os anúncios já alimentados, e aí a coisa aconteceu de forma, assim, muito repentina. E ainda bem que você já não tinha mais o café, né? Eu não tinha mais nada. Então, assim, aí mais uma vez, eu sempre tive a vontade, tinha necessidade, né? E a necessidade, não só de prosperar, mas também de provar. Aí era uma questão para provar para mim mesmo que eu podia fazer alguma coisa diferente e que eu podia vencer. E mais uma vez se reinventando. Me reinventando. E então, assim, ó, o nosso negócio ele começou literalmente do zero. Zero venda, zero estrutura, zero nada. Um estoque que já era de uma loja que pegava parte dele e punha para vender. Só. Tá? Então, a Bela Home ela nasceu dessa forma. Ela nasceu de um projeto e de uma vontade. Né? De uma vontade. E de uma perseverança que ela veio lá de trás. Perseverança veio lá de trás. Então, na pandemia... E aí você começou esse projeto com o Belo ou sozinho? Então, aí comecei com o Belo. Então ele me convidou, né? Ele falou, cara, eu não consigo, eu não tenho perna para isso, eu sei que você já tem uma habilidade, que você conhece melhor desse segmento. E eu acho que você é o cara certo, porque assim, ele é meu parceiro, meu irmão, é um cara que, né, que a vida me deu aí da família, como né? parceiro, né? E é legal o carinho que vocês têm um pro outro. É verdadeiro, irmão. Quando é relação de irmão mesmo. Quando ele fala, realmente é legal mesmo. Eu sinto que é verdade. E é mesmo. É mesmo. Nossa relação é muito, né, muito tranquila e muito transparente. E aí a gente começou a vender e aquilo começou a tomar um tamanho que a gente nem nos melhores sonhos podia imaginar, né? E aí que eu falo, né? Nesse período, muita gente passou por um deserto também, né? Sim. Muita gente. Pela qual nós não passamos. Mas eu já havia passado lá atrás, enquanto muito menos pessoas estavam passando, né? Então eu digo assim, que tipo, todo mundo ainda vai passar por um perrengue. Você não passou, são as aflições da vida. E que servem para a gente aprender, né? Reavaliar, aprender, crescer, você viu melhorar. Que foi o Chega, né? Foi o Chega que você falou para tua loja. Se você tivesse aberta, você ia fechar. Cara, imagina, imagina na pandemia, perdido. Imagina a pandemia se eu tivesse aquele negócio lá. Então. Sem querer querendo, você se salvou. Cara, então... Sem querer querendo. Sem querer querendo. A partir de uma atitude que eu tive, né? Aconteceu uma coisa que... É isso aí. É um destino de Deus. Cara, totalmente de Deus. A gente fala que a gente é guiado por Deus e é totalmente real mesmo. De Deus. E assim, eu acredito muito que ele tenha me preparado para o momento. Sim. Sabe? Eu tenho certeza que ele me preparou para aquilo. Cada dia que passa eu acredito muito nisso. Para aquilo não, para isso, né? Para isso que eu vivo hoje. Ele falou, agora, meu filho, é agora, vamos lá. Bicho, já tá bom já de sofrer? Fala chega. Vambora? Fala chega, assusta todo mundo, fica uma semana em casa. Isso aí. E o Belo tava precisando, você vê, uma mão de obra assim. Depois de quanto tempo que você viu assim o retorno? Foi mais rápido? Ah, Natália, o negócio é fora da curva. Isso, não tem sentido, né? Foi fora. Se alguém falar venda, vou te perguntar, não tem sentido. Pra vender zero como 1 milhão de uma hora para outra. É muito louco. Nem assim, tipo, nem você fazendo 2 anos de estudo, você consegue projetar um negócio desse. Porque... É o mercado, é o mundo, né, velho? E é assim, ó. Hoje é tudo digital, né? É muito difícil você ir na loja física. Eu vejo o meu caso aqui, tudo que a gente compra é no digital, é no mercado online. Você sabe, mas além do acontecimento, além do crescimento do negócio, com quem a gente se dá bem e com quem... E fazendo aquilo que a gente sabe fazer, né? Que é uma operação logística, pela qual eu vim, uma gestão de venda online, que envolve tecnologia, que também fazia parte do meu currículo, acaba ficando mais fácil. Né? E assim, o mais gostoso disso tudo, né? É que a gente foi crescendo de forma sustentável, repentina, mas sustentável. E o mais legal é que hoje a gente tem uma equipe muito bacana e que a gente conseguiu, inclusive, repatriar funcionários que estavam trabalhando fora de Catanduva porque não tinham oportunidade aqui no segmento. O mercado. Que legal. Né? Isso que eu acho legal.
E eu acho que é verdade mesmo, não tinha mercado. Você vê, gera emprego. A pessoa às vezes fala assim, mas você compra no mercado online, você está deixando de abrir uma loja física, está deixando ali de gerar emprego, né? Vocês estão falando em quantas pessoas? Hoje nós somos em 14 pessoas. 14 pessoas movimentando. 14 pessoas. Mas é porque a gente tem um sistema também que faz uma gestão muito... Quem criou esse sistema? O Belo mostrou para nós lá. Nós criamos esse sistema do zero. E vocês estão alugando também o sistema, né? A gente passou a vender. Então, tipo assim, de um negócio original, a gente, né, criou outros muito dois legal, negócios. Cara. Agora você vende sistema também, que implanta tudo, né? A gente vende sistema e é um sistema voltado para e-commerce. Ele alimenta o sistema que implanta tudo. O estoque geral, né? Fala um pouco dele, se quiser, rapidinho. É um sistema que faz toda a operação online, né? E aí, tipo assim... Então, ao invés de você ter um operador lá pegando a mercadoria, ele explode uma tela no celular ou no tablet, em que dá todo o direcionamento de onde está esse produto para o separador. Com isso, você tem um ganho de produtividade muito grande. Né? E que, por consequência, então você reduz o número de pessoas fazendo essa operação e traz mais qualidade. Como a gestão de um mercado online ela requer precisão, se você mandar uma mercadoria para o Pará e tiver errada, você tem todo um transtorno para trazer de volta, para mandar de novo para o cliente. Não é fácil o mercado online também, né? O mercado online é um mercado... Você errou a logística ali. Se engana aquele que acha que o mercado online é fácil e que depende de poucas pessoas para gerir um negócio, que por sua vez ele é muito mais enxuto e não tem gasto, não tem custo. Não, o mercado online ele tem tanto custo quanto uma loja convencional ou mais. Até o risco do cartão de crédito, né, velho? E se errar um CEP ali, ferrou, né? Você tem uma série de situações que você precisa se cercar, né? A segurança. Mas se você me perguntar, é um mercado que eu fiquei apaixonado. Depende do nicho de mercado, é ótimo. Né? Então, só para o pessoal entender, que tipo de produto que você vende? A gente trabalha produtos mais voltados para casa. Né? Então a gente trabalha desde uma linha de UD, passando por iluminação, que já era o core anterior, né, do negócio, através da Eletromais. E a gente também está sempre buscando novas possibilidades, porque o mercado online te permite buscar possibilidades. Sim. Né? Se você tem um bom fornecedor com um bom produto, poxa, é aí que você tem que tentar se meter. Vamos aproveitar aqui, gente. Antes de começar as últimas perguntas, vamos agradecer nossos patrocinadores aqui, Natália, que sem eles não teria o programa. Mandar um abraço pro Omar da Badesco, Empório Badesco aqui, ó, broa de milho e o pão de queijo que a gente devora, o mar depois que a gente corta aqui, acaba com tudo, viu? Aqui, ó, Chiquinho Sorvete, seu Davi, muito obrigado por trazer os sorvetes aqui, que é delicioso. Ó, um abraço aqui também, ó, nossas cortinas aqui, né, Natália? Leão Plásticos. Leão Plásticos, mandar um abraço para Natália e pro Fernando aqui da Ideia. Do Estúdio Podcast. Um abraço pro Daniel Záquia, da Mercavejo Brasil, um cara gente boa, hein? Aquele cara é gente boa. Mandar um abraço da Luz Sol, Energia Solar, é a Anne da Luz Sol. Anne Carlos. Anne e o Carlos. É isso aí. A Embremac, o Carlos e a Maria, nosso muito obrigado. Três temporadas conosco aqui. Muito obrigado até hoje por compartilhar tantas histórias. O Lucas também, da Avante, Educação Financeira. E aqui, dicas ótimas aí toda semana. E o nosso grande e pequeno mestre aqui, ó, o Merlin. Merlin Brindes aqui, que nós vamos mudar aqui a temporada, só precisamos saber o que vai mudar a cor aqui. É isso aí, toda temporada a gente faz algo diferente e que aguarde mais, aí hein? A quarta temporada, hein? Se Deus quiser. E vai vir mais, se Deus quiser, mais novos empresários aqui, novos patrocinadores, aguardem, ó, cafénegociosdeverdades.com. Sempre boas histórias. Você quer ver as entrevistas? A entrevista do Breno vai estar lá, o Breno vai ter a página própria dele lá, com alguns cortes também. Você quer entrar em contato com a gente, entra lá, cafénegociosdeverdades.com. Empresários quer patrocinar o programa, para manter esse programa e chamar os novos empresários, entre em contato conosco, é isso aí. Se tiver algum empresário para você indicar, coloca aí também quem você quer conhecer a história. E se você quiser ficar rico como o Breno ficou aí, ó. Ó, que maravilha. Manda aí as perguntas que ele vai responder. E aí, sabe o que eu vejo, assim, a história dele? O que ele trouxe pra gente também é não desistir. Não é? Ele veio aqui, ele contou a história dele, ele falou, olha, vários momentos da minha vida eu falei, peraí, não é aquilo que eu quero, não é isso que eu quero, eu já sei o que eu quero, né? Então, e é importante o empresário, o empreendedor,
ter esse tipo de visão. Sim. Gente, se não está dando certo, vamos parar. Não tenha medo de recomeçar. Né? E é isso, porque muita gente entra numa depressão lascada e não sai daquilo. Não consegue adiante. O apego ao conceito te machuca. É. Então, esquece, abandona. E quando a gente fala em sucesso pra você, é o quê, cara? Cara, sucesso pra mim, na verdade... Hoje, dá um passado. Não, eu acho que o sucesso, eu acho que o fracasso, ele também é sucesso. Sim. Né? Porque se eu não tivesse passado por um fracasso, talvez eu não tivesse hoje a percepção que eu tenho de um negócio. É o que te impulsiona. Né? Talvez se eu tivesse começado lá atrás e tivesse dado muito certo, eu não teria vivido o dissabor né, de ser empreendedor e talvez não crescesse profissionalmente. Tudo faz parte de um processo, inclusive o fracasso. Ele ajuda a te formatar, ele te ajuda a trazer... Ele te faz enxergar em coisas que serão fundamentais para depois, quando você tiver de fato atingido aquilo que você buscava. Para a pessoa hoje, por exemplo, que está começando um negócio e não está indo bem do jeito que ela esperou, porque existe, né? Por mais que você faça pesquisa de mercado e você fala, não, eu tenho certeza que vai dar certo, mas na prática não é. Não é assim. Né, como aconteceu com você, como acontece com um monte de gente diariamente, né? E às vezes a pessoa precisa parar, mas não tem coragem. O que você fala? Qual a dica que você dá? Natália, quando eu resolvi parar, não foi uma questão 1, 2, 3, eu brinco mais. Não. Eu já havia, durante todo um período, tentado aplicar os mais diversos conceitos para tentar melhorar o negócio. Tá? Então, quando você tenta e que você, na verdade, procura buscar no mercado case de sucesso e aplica aquilo e você vê que não dá resultado, é porque o negócio, talvez, naquele momento, de fato, ele não é para você e não vai trazer aquilo que você gostaria. Então, aí eu acho que é o momento de parar. Né? Então, cria-se uma ruptura. Eu nunca fui de ter ruptura, eu sempre tentei consertar ao longo do curso. Mas chega um momento que você fala, se eu continuar fazendo isso, eu vou me machucar e eu só vou jogar fora os melhores anos profissionais da minha vida. Quer dizer, vamos nos reinventar. Para. O mercado, ele está cheio de oportunidades. Sim. E todo mundo tem a possibilidade de conquistar aquilo que deseja. Mas aí eu falo, mais uma vez, você está disposto a pagar o preço para conseguir aquilo que você quer? Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. O cara que quer acordar às 9h30 da manhã e trabalhar até 5 horas da tarde, talvez ele não consiga. Eu não quero dizer que o cara trabalhando menos, ele não vai conquistar aquilo que ele precisa. Nem sempre o período de trabalho é o que, na verdade, traz o resultado. Sim. E sim a qualidade do teu trabalho. Né? Mas, assim, eu acredito muito, né? Se você for o primeiro a chegar, se envolver com as situações do teu negócio, botar a mão na massa efetiva, você tem muito mais chance de conhecer, e assim como o Daniel falou, você pode, de fato, ser um líder com propriedade, em que os teus colaboradores vão te ouvir, né? E vão te respeitar. Né? Então, se eu puder dar um recado para quem quer empreender, faça, né? Mas tenha perseverança e não desista no primeiro momento. O que é perseverança? Perseverança Você falou que ia falar. Sempre acreditar no teu propósito. É sempre acreditar naquilo que você é capaz de fazer. E que por mais que o mercado te aponte ao contrário, por mais que as pessoas digam, olha, não faça... Se você de fato acredita naquilo que você está fazendo, não cesse, não baixe a guarda, não esmoreça, siga adiante. É só você que sabe o que de fato é melhor. Por quê? Porque você vive aquilo. É você que vive aquilo. Quais são as dores e os amores de trabalhar no mercado online hoje, para o pessoal que tem vontade? Olha, o mercado online, eu digo que a gente está sempre exposto, né? É um telhado de vidro gigante. Então, qualquer problema que você tem, você fica exposto, porque a pessoa vai lá, pode te negativar, ela pode falar... enfim, e tem uma série de situações, né? E não é todo mundo que, na verdade,
entende o processo e aí como como o produto parte da tua loja, eles entendem que você é o responsável global por toda aquela operação, sendo que envolve terceiros de entrega, de manipulação, enfim. Então, acho que esse é um problema que o mercado online tem, assim como qualquer outro mercado. O lojista que tem um problema, às vezes, com o cliente que, sei lá, compra um produto, depois de 2, 3 dias não gostou, quer lá devolver, mesmo depois de usado, enfim. Todo segmento tem o seu perrengue, tem o seu percalço. E o online não deixa de ser diferente. O online você tem que ser mais rápido, né? Não pode deixar a pessoa esperando. O online você tem que ser rápido, você tem que ser preciso, você tem que procurar mandar um produto de fato de acordo com aquilo que está anunciado, né? Tem que ser produto de qualidade, sem dúvida, porque esse é o grande problema do online. Se você vende um produto que não tem qualidade, você tem uma enorme possibilidade de ter um índice de reclamações muito grande, e por sua vez você vai perder reputação no mercado. Sim. Então, a pessoa que quer trabalhar no online, procure trabalhar com produtos de fato que deem pouca dor de cabeça. É isso aí, Breno. Eu quero agradecer todo mundo que está escutando aqui. Breno, eu queria que você deixasse a última mensagem, mas agora diferente. Deixar a mensagem para aqueles teus amigos que te ajudaram, para tua família que te ajudou, para todo mundo que realmente você gosta muito. Para quê? Legal. Deixa a mensagem para que quando eles quiserem voltar essa fita aqui, eu vou cortar esse pedaço, você vai mandar para eles guardarem. Quando eles quiserem escutar, é só apertar o play. Legal. Deixa essa mensagem aqui, pode olhar ali, ó. É a última mensagem do dia aqui. Vamos lá, gente. Manda mensagem para eles. Antes de mandar a mensagem, gostaria imensamente de agradecer o Daniel Zac, que é um parceiro de longa data. Conheço a jornada desse cara aqui e eu sei que ele é um cara, assim, totalmente do bem, muito correto, muito sensato e muito perseverante. Falando em perseverança, tá aí, né? Valeu. A Natália, né? A gente já se conhecia. Obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Ao Fernando também. Desejo vida longa ao programa, que esse programa de fato, cresça, tem aí patrocinadores em abundância, enfim, e vocês podem contar comigo aí para vocês precisarem. Tá? A gente agradece mesmo também de conhecer a sua história, né? Eu que agradeço. Mais um tapa na cara, né? E aí, gente, olha, eu gostaria de agradecer todo mundo que fez parte da minha história, né? Meus pais foram fundamentais para a minha formação, que formaram o meu caráter, que me deram a oportunidade de sair daqui e que bancaram essa oportunidade, né, lá no começo, enfim. Então, assim, eu devo tudo a eles, né? As minhas irmãs, que são pessoas que, assim, eu amo de paixão e que, enfim, eu gostaria de poder estar mais, né? Mas uma mora fora, enfim. Aos meus amigos que são parceiros de longa data, desde a infância, e que seguem sendo assim, e aos que entraram depois na minha vida, né, e que me ajudaram muito profissionalmente, alguns como conselheiros. Então, acho que assim, a gente vai ficando um pouquinho mais velho, né? A única coisa que a gente almeja na vida, além de saúde e paz dos nossos e paz da nossa família, né, dos entes queridos, é estar sempre cercado de pessoas que agreguem, né? De pessoas que cooperem conosco, né? De todas as formas, enfim. E que possa haver sempre essa troca, né? Então, eu acho que hoje eu tenho um sentimento de que cada vez mais eu quero poder me relacionar melhor com as pessoas e com o maior número de pessoas possível, né? Tem um determinado momento da vida, quando a gente é mais jovem, que a gente ali tem as suas... né? Eu não sou muito fã daquele cara ou aquela... Poxa vida, hoje o que a gente mais quer, na verdade, é a gente poder ser amigo de todo mundo, ter todo mundo com a gente e estar sempre compartilhando e trocando as experiências, né? E que assim possa seguir né? E eu só agradeço. Poxa vida. Agora é hora do presente. Além de tudo tem presente. Agora é hora do presente. Eita. Aqui, ó. O mouse pede pra vocês brincar lá no teu trabalho. Velho, muito obrigado. E pra você ficar ligado mesmo aqui, ó, tomar um café. Você e sua esposa. E essa mensagem que eu quero ler, dar uma lida aí, que realmente é pra você também, ó, aqui na capinha aí, ó. Lê pra nós aí com a sua voz. A vida não é só ter, é sobre dar e ser. É pensar sempre além do esperado e mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença em nossa trajetória e de muitos. Aproveite e tome um café.
Natália e Daniel. É isso aí. Pô, muito obrigado, de E coração. A gente que agradece. Muito obrigado por você trazer a tua história com essa simplicidade, trazer meu sem vergonha de ser feliz, né? Nenhuma, bicho. É isso aí. É emocionante cada dia que aí. passa aqui. Muito obrigado a todo mundo, gente. Muito obrigado a você. Café Negócios Verdades, todo sábado às 9 da manhã. cafénegóciosverdades.com. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, tem o YouTube, tem o site, tem onde vocês quiserem, gente. Tem até no WhatsApp. Tem tudo que é lugar, nós estamos lá. Só não assiste quem não quer. É isso verdade. mesmo. Gente, muito obrigada mais uma vez, viu? Por todos que mandam mensagem, que comenta, que indica as pessoas aqui. A gente agradece de coração a cada um de vocês. A gente tem até fã, né? Tem É tão pessoal gostoso, né? A gente fala assim, olha, eu assisto todo o programa, eu adoro. A gente fica muito feliz porque a gente faz mesmo de coração. Muito obrigada a todos. Fernando, mais uma vez, pela paciência. O Dani, o Breno, mais uma vez, muito obrigada. Imagina, adoramos ouvir, conhecer a sua história, viu? Muito obrigada. E não foi combinado, tá? Eu tinha passado hoje lá lá, pela manhã e... a Badesco. Ó, você vê? Não Aqui, foi combinado. Olha lá, Omar. Quem disse que eu tinha um da louco também aqui, ó. Omar, o jabá, Muito obrigada. Quer dizer que eu ganhei 2, então muito obrigado. 2, né? Você, né? Ah, tá bom, vai. Não vou ficar Dá os 2 pra mim. Tua caixa pra você. É só briga comigo, cara. Gente, não muito chega... obrigada. Obrigada, que Breno. delícia. Imagina, eu que muito agradeço. obrigado mesmo. Tchau, gente. Valeu. Até a próxima Gente, semana. brigadão. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.